Olá, meu nome é Júlia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro White o pastor Amin Rodor. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bem, meu prazer estar aqui. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e ministério do pastor Amin Rodor. O pastor Amin foi professor em teologia aqui durante muitos anos no NASP Engenheiro Coelho. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Então eu queria começar perguntando para o senhor um pouquinho ali das suas origens, onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais? Muito bem, eu nasci no estado do Espírito Santo, pequena cidade do norte do estado. Meu pai era um imigrante da Síria, minha mãe era brasileira e vivemos parte da infância, da minha infância, aí numa fazenda no interior. Mudamos para a cidade e éramos vizinhos da igreja adventista. Vizinho, quando eu digo vizinho, vizinho de porta. No primeiro tempo, no primeiro momento, nessa primeira fase, nós não tínhamos igreja adventista. Havia uma sala no fundo e o meu primeiro contato com a igreja foi como estudante da escola adventista. Aí eu entrei em contato com a Bíblia. O texto da Bíblia que me impressionava era aquele texto que diz que o justo será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Salmo 1. Aquela imagem me impressionava. E posteriormente, então, o contato com a igreja se aprofundou. Qual era a religião dos seus pais? Então, meu pai era maometano, mas ele não praticava. Minha mãe era católica, mas também não praticava. Eu fui católico, e eu diria um católico próximo. Foi coroinha, foi desses meninos que ajudam o padre a rezar a missa, essas coisas todas. Mas finalmente o poder do Evangelho foi superior na minha experiência religiosa. Amém. E o senhor fazia qual série naquela escola? Naquela escola, eu me lembro fazer aí, talvez a primeira ou segunda série. Me lembro da professora Elisa. Eu dizia à minha esposa, não faz muito tempo, que eu me lembrava de um convite dela. Fomos, eu não sei, eu, minha mãe talvez, e ela não servia nenhum líquido na refeição, nenhum refresco, nenhuma dessas coisas tradicionais de uso. Ela servia a refeição com leite e explicava por quê. Então eu achava aquilo tudo muito curioso, esse relacionamento com o pessoal da igreja. Havia os colegas da igreja, mas isso foi eu imagino, num período muito tenro, muito cedo da minha vida. Posteriormente eu fui estudar em outras escolas, mas as raízes, as marcas ficaram e vêm daí. Certo. Então eu digo que antes de ser adventista eu fui aluno da escola, fruto da educação adventista. Qual foi a data do seu batismo? Quantos anos o senhor tinha? Eu devia ter 15 anos em 62. Esse foi certo, muito bem. Do batismo. E a sua família também acompanhou essa decisão? Nesse primeiro momento, não. A minha mãe. Minha mãe e eu nos batizamos juntos na mesma noite por um velho missionário, pastor Cana, que morava no então colégio, acho que o Edessa já estava aí em existência. Mas o pastor Cana visitou o lugar e fez o batismo naquela noite, noite de junho. E ao terminar o batismo eu abri um livro que nós tínhamos em casa por muito tempo. Meu pai havia comprado isso há 20, 30 anos antes, O Raiar de um Novo Dia. Interessante que esse livro esteve lá em casa tanto tempo e eu nunca tive a curiosidade de... abria ou fechava, mas relances, mas nunca li o livro. E a gente via até o livro com uma certa reserva, porque parecia assim meio coisa esotérica, tal, de futuro, de profecia. Mas o curioso é o momento. O momento é que, na noite em que eu me batizei, abri o livro e fui lendo capítulos e vendo ali uma confirmação de que o meu batismo, a minha decisão fora correta.
Certo. Uma data importante que não podemos deixar de mencionar, qual a sua data de nascimento, pastor Amin? Meu nascimento, 14 de maio de 46. Muito bem. E depois, então, do seu batismo, como que surgiu o desejo de fazer teologia, de ser um pastor? Na verdade, eu nem fora batizado ainda. Na noite em que a irmã Selma Dan, e a sua família, que me levaram aos primeiros contatos com a compreensão adventista das escrituras, das profecias, ali mesmo eu disse, eu vou ser um pastor. Eu sempre pensei em fazer direito, uma carreira que fora abraçada aí por alguns dos meus irmãos, mas, de fato, ali, antes de ser batizado, eu já tinha essa compreensão. Depois mudamos para Brasília e a convicção se afirmou. Certo. Então, quando que o senhor foi fazer teologia? Foi no colégio em São Paulo? Eu fui estudar teologia no Colégio de São Paulo em 1966 e terminei em 69 o curso de teologia. Muito bem. Agora, conhecendo um pouquinho mais sobre o seu ministério, pastor, para onde foi o primeiro chamado? Meu primeiro chamado foi para a Bahia, cidade de Vitória da Conquista, uma cidade porte médio, talvez hoje a terceira cidade do estado. Eu tinha alguns preconceitos com relação ao Nordeste, ao Norte, mas tudo isso foi vencido pelo conhecimento, pelo contato com as pessoas. E eu digo que se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria assim mesmo. Que legal. E após a Bahia, então, quais outros locais o senhor trabalhou? Poderia fazer um breve resumo? Claro, eu estive depois de Vitória da Conquista, Feira de Santana, passei pouco tempo aí e fui para Salvador e aí morei alguns anos como servindo no departamento, na época, no departamento MV, departamento JA, hoje, e o departamento de educação. Depois mudamos. Aí, nesse tempo, eu me casei e fomos para o Rio de Janeiro, onde, de fato, Niterói, onde estava a sede da União Oeste Brasileira naquele tempo. Então, dali, fomos chamados para servir ao ENA, que havia perdido uma quantidade de professores, e aí entramos nessa outro capítulo, outra página da história. E estive no ENA pouco tempo e fui para Andrews, e aí então passamos por lá uma temporada. Certo. Qual a sua formação acadêmica, pastor? Além de teologia, o senhor tem estudos de pós-graduação também? Bom, além de teologia no IAE, eu também fui estimulado a fazer o curso de educação, porque pelo fato de estar servindo ao Departamento de Educação, e nesse tempo havia uma mudança das leis do país. Então, achamos que era conveniente fazer esse curso noturno lá. Mas na Andrews, então, eu fiz o mestrado em Divindade e o doutorado em Teologia. E aí passamos quase 8 anos estudando, nesse período da Andrews. Certo. Como começa a sua história com o NASP? Eu vinha ao UNASP aqui, estive em São Paulo uma vez e aqui eu acho que 2 vezes como professor do curso do mestrado que era oferecido aqui. Então, meus primeiros contatos com esse curso aqui, com essa sede naquela época se dizia o IAE Engenheiro Coelho e tal, depois o NASP e tal, mas o primeiro contato foi como professor do programa de mestrado aqui. Certo. Antes o senhor chegou a trabalhar no NASP São Paulo também? Não, trabalhar não, apenas estudei lá e eu me lembro que terminei o curso, aí por 69, e eu não tinha chamado. Certo. Então eu estava arrumando minhas malas, terminou a formatura, arrumando minhas coisas, arranjei um local para deixar aquilo ali, porque eu tinha um outro plano, eu tinha o plano de continuar estudando teologia em Collonges. Naquele tempo a França era assim um destino comum para muita gente. Muitos amigos foram estudar lá. E eu pensei, bom, eu não tenho chamado, vou continuar estudando teologia. Mas então, a formatura foi no domingo,
na quarta-feira eu sairia do colégio e aí chegou alguém da Bahia que estava procurando um candidato. Aí eu tinha tudo para não ser aceito, porque eu estava sendo o último, acho que não me lembro de que alguém tenha ficado lá naquele tempo. Talvez houvesse alguma dificuldade de chamado, mas eu acho que os meus colegas, na sua maioria, foram chamados. E além do mais, eu era solteiro e muito novo ainda. Então, o chamado veio exatamente no momento em que eu já estava me despedindo do IAE e provavelmente não teria conhecido as pessoas que conheci, especialmente esse cavaleiro, pastor Gustavo Pires da Silva, que veio ao colégio buscar alguém. E eu me lembro que um dos diretores disse, tem um camarada aí que está por aqui ainda, acho que ele vai estar indo embora. E a partir daí foi que interessante. A oportunidade do chamado. Certo. E qual foi o ano, então, que o senhor começou a trabalhar aqui? Aqui nesse campus, além dessas classes de mestrado que eu lecionei aqui, eu estava nessa época servi como pastor na América, em diferentes lugares, Washington, depois New Jersey, aí fui para o Canadá. E do Canadá, então, recebemos um chamado para vir como pastor da igreja do NASP. E aí começou isso no ano 2000 ou 2001, provavelmente 2001. Quantos anos o senhor ficou como pastor da igreja? Eu fiquei como pastor da igreja pouco tempo, 3 anos. Eu acho que incompletos. Então, nesse tempo, a igreja era lá no prédio central. Ali se reuniam os alunos. Eu preguei talvez 1 ou 2 sermões lá e já mudamos para essa igreja que tinha a sua estrutura. Mas não tínhamos sanitários, não tínhamos forro, não tínhamos aparelhagem de som, não tínhamos as próprias janelas. Elas tinham uma estrutura de metal, mas não tinham os vidros, então aquilo ventava demais. Havia uma caixa grande que se dizia até uma caixa de rodeio, porque ela podia fazer barulho, mas o vento tocava, soprava e a caixa virava de um lado para o outro. Então, tínhamos uma enorme dificuldade com isso aí. Nossa, foi um desafio então, né, Não pastor? tínhamos ainda forro na igreja. E eu me lembro que nós fomos aqui com a direção do colégio, o pastor Bahia, que era o diretor, então o pastor Graham, que era o diretor administrativo, fomos à igreja do IAN, onde eu havia lecionado, para conhecer o que tinha sido feito lá. E descobrimos que aqueles que forneciam o material que foi utilizado no forno era aqui de Campinas. Então, a partir daí fomos colocamos esse forro que ainda está aí, bem naquele período. O senhor se lembra a data em que os cultos deixaram de ser no auditório central e passaram para a igreja? Bom, eu imagino que no ano que eu cheguei, 2001 talvez, nós tivemos 2 cultos lá ainda, talvez, ou eu preguei apenas um sermão ali, o sermão de introdução, e já mudamos para cá. Com as limitações que tínhamos, uma igreja muito grande, sem uma aparelhagem de som, eu diria, nem mesmo precária, ou muito precária. E não tínhamos o tanque batismal. A gente teve que fazer um trabalho de urbanização naquela parte posterior da igreja e os banheiros, eu visitava muita gente e as pessoas diziam assim, mas eu não posso, pessoas idosas como eu, não posso ir à igreja porque não tem banheiro lá. Então eu achei que aquilo devia mudar. E de fato, com a ajuda aí dos administradores, as mudanças aconteceram. Muito bem. E quantos membros tinha a igreja, mais ou menos? Olha, era uma igreja, a gente não tinha 2 cultos, não me lembro de 2 cultos. O que fazíamos era que os jovens de determinada idade, determinada posição no seu programa acadêmico, nos reuníamos no dormitório dos rapazes, no dormitório das moças. É provável que
se juntasse todo mundo, a igreja ficaria muito cheia. Muito cheia. Mas sabe, eram estudantes, um grande número deles precisava de ajuda. E não participação financeira de estudante pelo menos era muito pequena. Então, velhos tempos, tivemos alguma oposição de gente que não queria que os jovens se separassem da igreja, mas não eram separados, eles eram melhor atendidos aonde eles foram atendidos lá no residencial. Nos residenciais. Certo. Então eles passaram a ter cultos lá, seria isso? Passaram a ter cultos lá. Certo. Alguns eu me lembro da objeção de alguém que dizia assim, não, mas vamos separar as famílias. E eu perguntei, mas de que família estás falando? Porque esses meninos vêm de longe. A maioria deles, ou um grande número, já vem de famílias separadas. Então, eu fiz algumas avaliações e o resultado era sempre o mesmo. Eles ali tinham participação, eles tinham envolvimento direto, ao invés de juntá-los numa grande multidão, eles poderiam participar. E alguns aprenderam com isso e talvez mudaram a ideia, ou se não mudaram, tiveram que concordar, porque foi o que foi feito. Certo. E pastor, nessa época então, havia uma participação da pastoral da igreja nas atividades religiosas, espirituais do campus junto ao internato, ou havia departamentos separados? Havia a pastoral universitária e a pastoral da igreja mais voltada à igreja? Não tínhamos nenhuma pastoral. Certo. Essa foi coisa posterior. Naquele tempo, tínhamos apenas um pastor que era eu. Para atender todo o campus, né? O campus e a comunidade. E mais uma igreja lá, aquela igreja dos universitários que você tem hoje ali, eu cheguei a iniciar, porque essa igreja se reunia dentro do condomínio. Eu avaliei a situação, essa igreja não tem condição de crescer, porque isso é um condomínio privado, como é que as pessoas entram aqui? Então, descobrimos que tínhamos esses terrenos lá nos universitários. Os irmãos disseram que quando eles pensaram em construir a igreja, havia um outro distrito aí que disse para eles, olha, vocês estão com algum dinheiro para construir essa igreja, vocês não têm nenhum plano ainda, emprestem o dinheiro para nós. E eles emprestaram dinheiro. E algum tempo depois, eles já não queriam mais fazer os acertos do dinheiro de volta. Falaram, não está certo isso aqui. Já foi emprestando a vocês com a condição de ser retornado. Eu fui à associação. A associação entrou em contato com a igreja e também participou. Compramos um terreno lá e começamos. Aliás, o terreno já havia 3 terrenos ali, onde nesse terreno está a igreja hoje. Então, começamos a igreja e os cultos daqui passam para lá. Depois, aquela igreja se tornou um distrito hoje, separado. Mas naquele tempo, o NASP incluía essa outra igreja que se reunia inicialmente no condomínio e toda a dinâmica de um colégio com um pastor apenas. Eu discuti com esses amigos várias vezes. Hoje nós temos aí um grupo de pastores atendendo. Uma igreja que, em termos de número, pode ser um pouco maior, mas não é tão maior assim. Nós tínhamos uma audiência muito grande aí. Os irmãos da comunidade e mais os internados. E quais foram alguns dos projetos desenvolvidos nessa época? Bom, se você falar de projetos espirituais, esse era um tempo diferente, onde o próprio ambiente do colégio respirava esse ar de espiritualidade. Então, eu conto isso como uma das vantagens daquela época. Não significa que você não tivesse problemas e que você não tivesse trabalho. Na verdade, muita coisa teve que ser feita. Os projetos de semana de oração, projetos de atividade missionária, essas coisas que se fazia. Então, tínhamos, algumas vezes fomos com ônibus já naquele tempo para distribuir literatura, livros, folhetos, não como está hoje oficializado na igreja. Mas aqui dentro nós tínhamos os projetos das semanas de oração. Hoje essa coisa de pastoral aí parece que
assumiu os jovens, ou em grande medida a atividade com eles, não tive nada disso. Era um pastor para atender tudo isso aí. E as visitas, os aconselhamentos e tal, problemas não faltaram, mas também não faltaram vitórias. Amém. Deus abençoou e muita coisa foi feita. Eu não digo que isso foi feito sozinho, nós tínhamos muita gente que ajudou, poderia mencionar nomes, e gente que se envolveu e outros que vieram depois. Certo. E, pastor, então como que foi o convite para começar a dar aulas na Faculdade de Teologia? Conte-nos um pouquinho desse dessa trajetória aí na faculdade. Eu já era professor de teologia. Quando eu saí da Andrew, fui ainda para o velho ENA, passei lá 6 meses. E o ENA, Faculdade de Teologia, veio para o IAN, e aí eu passei vários anos aí como professor de teologia. E aí resolvemos, depois disso, voltar para a América. E foi esse trajeto de pastoral em Boston, New Jersey, chamado para o Canadá. Então eu fui chamado para o Canadá, mas eu já era professor de teologia, e com um doutorado em teologia. Então, ao chegar aqui, eu assumi a igreja, sim, essa era uma outra coisa. Eu fui também, tinha 1 ou 2 disciplinas aí que eu lecionava como pastor da igreja, acumulando essa carga. E depois, então, finalmente eu fui convidado para assumir a cátedra. E aí eu deixei as atividades aí na igreja, o chamado incluiu tempo integral na Escola de Teologia. Posteriormente, estive como diretor da Faculdade de Teologia por vários anos. Certo. Você saberia precisar as datas? Foi de 2004 até 2009. Certo. Então, quase 5 anos ou 5 anos como diretor da Faculdade de Teologia. Depois eu continuei como professor e aí me aposentei. Pastor, quais foram algumas das disciplinas que o senhor lecionou? A minha área era a área da teologia sistemática, que lidava com doutrinas tais como escatologia, soteriologia, cristologia, essas coisas assim. Mas lecionei também outras disciplinas, lecionei livros proféticos. Havia uma disciplina chamada Crescimento da Igreja, coisa parecida com isso aí. Isso eu assumi por compromisso, porque a pessoa que estava aí, que era o Wagner Kuhn, irmão do atual reitor, o pastor Martin, ele foi chamado para Andrews, então ele deixou a disciplina dele e, na ausência de um professor, eu lecionei uma área completamente diferente, porque isso é uma área aplicada, mas eu aprendi muito lecionando essas coisas. Muito bem. No seu período de direção da Faculdade de Teologia, quais foram alguns desafios enfrentados? O número de alunos era grande? Como era a situação dos chamados? Bom, nesse tempo nós tínhamos uma grande quantidade de alunos. Aos 4 anos é provável que se avizinhava aos 350 alunos, aproximadamente. Chamados, não tínhamos as dificuldades que temos hoje depois da criação de várias outras faculdades de teologia, além do IAN, que daquele tempo já existia, a do Norte e essa mais recente aqui do Paraná. Então, em grande medida os alunos eram chamados e o fluxo de novos candidatos também era considerável, alunos que vinham para estudar teologia. Claro, o ambiente dos tempos, você tinha um ambiente espiritual, eu acho que mais acentuado talvez, mas as coisas elas acontecem e elas causam mudanças, algumas são boas, outras são razoáveis e talvez algumas até precárias. Mas nesse tempo tínhamos uma grande quantidade. Veja que o número de alunos aí que podíamos receber era 120 alunos aprovados no vestibular, eles podiam chegar. Tínhamos, na maioria dos anos de teologia, tínhamos 2 turmas, uma A e B. Isso ia até. No 4º ano, talvez, havia uma queda, e aí então nós tínhamos apenas
uma turma maior daqueles dois grupos A e B, do primeiro, segundo e terceiro ano, então afunilava isso no quarto ano. Mas ainda assim, não era então permitido que o aluno de teologia fizesse nenhum outro curso paralelo à teologia. Então, se ele quisesse ser advogado, se quisesse ser outra coisa, ele decidisse depois. Ou então, ele trancasse teologia e fizesse uma opção pelo outro curso. E isso prevaleceu por muito tempo. Hoje, com a escassez de chamado, eu até sugiro que talvez seja bom que o indivíduo, além de teologia, faça uma outra coisa, para não depender de um curso que tem apenas um tipo de opção, né? De opção. Certo. E, pastor, a respeito da grade curricular do curso de teologia, ao longo desses anos houve muitas mudanças, houve novas matérias? Uma coisa que talvez eu devia ter mencionado antes, que eu cheguei exatamente no momento em que estava acontecendo esta transição do curso regular de teologia, que é um curso denominacional. Continua sendo denominacional, mas hoje tem essa vertente da legalização acadêmica, que você tem que prestar obediências ao MEC ou ao que seja, ao departamento que cuide disso aí hoje. Esse era exatamente o momento em que a gente estava transferindo desse curso de teologia mais relacionado com a própria igreja e as suas necessidades para atender demandas do ministério para um curso oficializado. Então esse foi o momento, o maior desafio foi esse aí. Algumas pessoas trabalharam muito para ter esse curso oficializado, alguns com uma certa reserva, outros achando que seria muito bom porque o estudante de teologia poderia depois ter algumas outras alternativas ou opções, né? O formado em teologia. Não sei se isso mudou muita coisa, mas a grade curricular teve que se dar atenção a ajustes exigidos pela lei para que esse curso fosse oficializado. Então, tudo isso aí teve que ver com esse momento aí da nossa história. E a questão do evangelismo, os alunos eram incentivados também? Sim, isso não mudou muito, acho que não mudou nada. No primeiro ano, essa dedicação aos estudos bíblicos, segundo ano, eu tenho a impressão que a atividade relacionada com algumas igrejas, talvez. E o terceiro ano, então, sim, era o evangelismo. Sim, o terceiro ano, os alunos do terceiro ano, eles eram divididos entre os campos, iam aqui, ali, lá, por todo esse Brasil, alunos de teologia iam ajudar no evangelismo. Depois, no quarto ano, finalmente, aí sim era a presença na igreja. Não, eu corrijo, o primeiro ano ajudava na igreja do colégio. No segundo ano, então, o indivíduo eu tenho a impressão que esse modelo ainda segue, era a sua dedicação a estudos bíblicos, a prática do estudo bíblico. E o terceiro ano, então, o evangelismo, num outro campo, num outro lugar. E, finalmente, o aluno de teologia, ele era levado a participar da vida de igrejas, de toda a associação aqui. E mais algumas associações de São Paulo, que se responsabilizavam em providenciar transporte, o financiamento do transporte. Então, os alunos, basicamente, do primeiro até o último ano, eles estavam envolvidos em práticas pastorais. Hoje, no meu tempo ainda, nós iniciamos um evangelismo na África, em contato com, então, o ex-presidente da Associação Geral, Robert Fogelberg. Ele tinha um plano de financiar evangelismo na África. E nós mandamos, durante 4, 5 anos, 6 anos talvez, esses estudantes que iam daqui para fazer evangelismo, quer em Angola, quer em Moçambique. Hoje há uma prática dessa, eu acho que eles estenderam esse território da prática de evangelismo dos alunos. Alguns têm ido para o Japão, outros têm ido para o Oriente Médio. Imagino que naquele tempo isso era financiado por uma agência
exterior, externa ao colégio. Hoje, não sei o quanto participa a divisão, o quanto participa o colégio nesse projeto aí. Certo. Na questão de publicações, pastor, o senhor teve alguma participação no lançamento de revistas como Querigma, Parousia? E qual a importância dessas revistas? Nós tínhamos, então, a revista Parousia, mas que estava interrompida e já não se publicava mais quando eu comecei. Eu achei que uma faculdade deveria ter um projeto acadêmico sério. Alguém me disse que essa revista Querigma, a Parousia, a Querigma veio depois, era a única que combinava esse interesse evangelístico com o mundo acadêmico. Então, por exemplo, eu me lembro de vários desses nomes, mesmo anteriormente, embora essa revista tenha sido interrompida por algum tempo, até a gente retornar, ela era assim, de caráter temático. Por exemplo, um problema que a igreja enfrentava era nessa área aqui, e ali se concentrava a revista em atender a essa necessidade. Uma publicação, alguns dos números, de 15 mil volumes, que eram absorvidos pelos campos, cedidos às igrejas, tratando com tópicos que interessavam a igreja nesse tempo. A cristologia, a eclesiologia, espirituologia, escatologia. Vários dessas revistas trataram com esses temas nesse período. Certo. E a revista Querigma veio depois. Ainda foi no meu tempo. Começamos com uma revista eletrônica, que eu acho que funciona até hoje. Então, aí, com a participação de alunos, projetos acadêmicos de material que poderia ser disponibilizado e útil à igreja. Certo. E, pastor, ao longo do seu ministério, o senhor teve alguém na sua trajetória que o ajudou, que o motivou? Boa pergunta. Você não escapa dos seus heróis, né? Especialmente quando você é muito jovem, você facilmente tem como pontos de referência essa ou aquela pessoa. E eu tive alguns, mas eu ressalto a pessoa do pastor e doutor Mário Veloso. Mário Veloso era um teólogo, um dos pouquíssimos que nós tínhamos na América do Sul, com uma graduação, um doutorado em teologia. Ele estudou lá, ele fez o seu doutorado lá, seu mestrado, doutorado aqui em Buenos Aires, tornou-se aí o secretário da divisão sul-americana. E esse cavaleiro foi o grande mentor. Muito bem. Eu hoje olho para trás em viagens e eu percebo como eu estava sendo mentorado, sem perceber. Mas esse era um projeto dele e depois foi ele quem indicou meu nome para um programa de estudos na Andrews. Então, me lembro perfeitamente a circunstância em que ele disse, olha, você está sendo escolhido para esse programa de estudos. E eu fui talvez um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer o mestrado e já permanecer para o doutorado. Porque então as pessoas faziam o seu mestrado de divindade, mestrado em artes, e voltavam para lecionar e tal, né? E eu já fiquei lá na Andrews para o programa do mestrado em divindade, para o programa doutorado em teologia. Muito bem. Falando agora um pouquinho sobre família, qual o nome da sua esposa? Quando vocês se casaram? Minha esposa, a enfermeira Rita de Cássia. A Rita eu a conheci na Bahia, então eu devo à Bahia, além das experiências que tive por lá, a minha esposa eu tirei de lá e me acompanhou todos esses anos. Foi uma extraordinária pessoa, grande ajuda, envolvida, determinada. Ela, quando no período da Andrews, ela terminou o programa de enfermagem, então ela já havia iniciado na Universidade Federal da Bahia e fizemos as traduções dos seus créditos acadêmicos. Ela foi assim, terminou o programa de enfermagem e foi uma grande ajuda também financeira, porque nesse período eu estava lá já por minha conta, embora eu tivesse sido
auxiliado pela igreja durante quase todo o programa. No final deles acharam que estava demorando, posso entender isso, então ela já trabalhava nesse período. Certo. Vocês tiveram filhos? Os nossos filhos, essa primeira filha, os nossos 3 filhos nasceram na América. A Diane, que nasceu nesse período que eu estava escrevendo a tese doutoral. Eu me lembro que eu tinha um sótão na casa onde a gente morava, subíamos ali, eu fazia eu dizia para ela o chiqueirinho dela, mas eu fazia o quadrado com livros que eu trazia da biblioteca. Então eu colocava livro, uma cerca de livros, colocava ela ali dentro e eu fazendo os meus trabalhos com a dissertação, com a tese. Depois dali a gente veio para o Brasil e eu lecionei alguns anos no IAN. Fui para o ENA inicialmente, mas o ENA já estava vindo para a Bahia. E aí eu trabalhei ali 5, 6 anos e voltamos para a América. Aí nasceu o Lucas e aí nasceu o menorzinho, o Maico. Então os 3 nasceram por lá, em diferentes épocas, mas nasceram por lá. Muito bem. Para o senhor, o que significa ser professor? Olha, disse que Deus tinha um único filho e ele se fez professor. Então, o trabalho do professor é uma missão, não é que alguém disse, você é um professor, a menos que haja essa vocação e disposição. Então é algo vocacional, tem que ver com essa vontade de fazer. Exige alguns atributos, claro, se eu os tenho, não sei, mas eu fui professor e com muita alegria, com muita honra, em todo esse tempo que servi. Me lembro perfeitamente das turmas que passaram nas minhas classes, minhas disciplinas. Me lembro perfeitamente muitos desses alunos. Eu tenho amigos espalhados hoje por muitas partes, todo o Brasil e alguns em outros lugares até. Certo. E qual o diferencial da educação adventista, em especial aqui o UNASP? Olha, não é necessário se pensar muito para ver essa diferença, né? No mundo complicado em que você encontra a educação em caos, aqui a educação cristã, adventista, mantém certos padrões que nós consideramos inegociáveis. Os tempos, claro, podem comprometer algumas coisas, mas hoje, fundamentalmente, nós levantamos uma bandeira pela excelência do preparo acadêmico. Algumas vezes até podemos falhar, mas eu vi outro dia ali uma apresentação dos perigos da net, da internet, dos aparelhinhos que estão por aí em toda parte, né? Quem estaria falando disso hoje? Quem estaria discutindo essas coisas? Você ter aqui um sistema de coeducação de meninas e meninos sem os problemas que normalmente são encontrados em vários campi onde se mantém essa associação. Então, ao diferencial, há a consciência do professor, que ele é um missionário, ele é chamado, se não há, deveria haver, né? De que ele não está apenas para ensinar que 2 e 2 são 4, está aí para transcender os limites do academicismo, embora isso não seja negligenciado, mas há coisas que não se pode, de fato, negligenciar ou transigir. Então, há essa convicção de que temos um chamado. Muito bem. Agora a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Tem uma última pergunta para o senhor. O que o UNASP representou para o senhor na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Olha, quando o UNASP completou os seus 20 anos, eu tive a oportunidade de escrever o texto que foi utilizado aí, quer nos vídeos, quer em outras apresentações. O UNASP representa essa semente extraordinária que tem levado a gerações essa compreensão de que a vida é muito mais do que ser um parque de diversão. A vida, aprendemos aqui, é uma escola. Mas você tem que aprender algumas lições, dedicar a isso que é inegociável.
Nós vivemos hoje no tempo onde se fala hoje desses elementos da transcendência, os princípios da transcendência que estão sendo minados em todas as partes. Deus, família e escola, ou igreja. Deus, família e igreja. Mas esses são os locais da transcendência, onde nós podemos aprender a sermos humanos, a nos tornarmos realmente humanos. Do contrário, nós seremos seres brutos, vivendo para aquilo que os animais também vivem por aquilo, que é o alimento, abrigo e procriação, ou prazer no caso. Mas o NASP continua mantendo essas bandeiras, e para mim foi, para minha família, meus filhos todos estudaram aqui. Um dos meus filhos decidiu, sem que eu nunca tivesse dito para ele, ele resolveu ser pastor. Ele é um pastor hoje na Califórnia. O Maico, que é o nosso pequeno que tem as limitações que ele tem, estudou aqui com programas especiais. Então o NASP está ligado com a nossa tecedura, com os nossos músculos, fios e nervos. A minha filha é professora aqui. Isso tudo por escolha deles, eu nunca disse uma palavra. Eles decidiram pela influência do NASP. E para nós respiramos em casa esse ambiente da educação cristã. Muito bem, pastor. Eu queria muito agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite, por ter contado um pouquinho da sua história, né, do seu testemunho. E desejo que Deus continue abençoando muito o senhor, a sua família, os seus filhos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, partilhar e testemunhar as coisas em que eu creio. Muito bem. Continue acompanhando o nosso canal para mais uma entrevista do NASP 40 anos. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.